Você já se perguntou por que certas informações nunca chegam até você? Não é porque não funcionam, mas porque, se fossem amplamente conhecidas, poderiam abalar indústrias inteiras que movimentam bilhões todos os anos. Hoje, milhões de pessoas, especialmente acima dos 50 ou 60 anos, tomam comprimidos diariamente para controlar diabetes e colesterol. E junto com esses remédios vêm os efeitos colaterais: cansaço constante, desejos incontroláveis por comida, ganho de peso e aquela sensação de que a vida está sendo controlada por uma cartela de pílulas. O que quase ninguém sabe é que existem folhas simples, folhas de verdade, que podem fazer pelo corpo o que muitos medicamentos nunca conseguiram. E sim, estamos falando de folhas, não de pós-industrializados, não de cápsulas caras, mas de folhas vivas, usadas há séculos em diferentes culturas ao redor do mundo. A medicina tradicional de vários países já conhecia seus efeitos, mas o Ocidente preferiu ignorar. E não por acaso. Essas folhas carregam compostos vegetais tão potentes que estudos em humanos mostraram reduções de mais de 30% na glicemia de jejum, quedas de até 27% no colesterol LDL e até a queima acelerada daquela gordura abdominal que parece impossível de eliminar. A maioria das pessoas nunca ouviu falar da folha número 1 dessa lista. E o motivo é simples: ela funciona, é barata, natural, impossível de patentear e, portanto, não gera lucros para grandes corporações. Por isso, não é divulgada. Mas hoje isso muda. Neste vídeo, vamos revelar as 8 folhas mais poderosas, classificadas da menos para a mais eficaz, com base em descobertas científicas recentes. O objetivo é mostrar como você pode assumir o controle da sua saúde sem ficar preso a remédios para o resto da vida. Cada informação aqui tem respaldo em pesquisas reais, e antes de começarmos, quero que você comente de onde está assistindo e há quanto tempo lida com problemas como gordura abdominal, glicose alta ou colesterol elevado. Eu leio e respondo cada comentário, porque essa troca é parte essencial dessa jornada. Então vamos começar com a 8ª posição, e porque ignorá-la pode ser um dos maiores erros de saúde que você já cometeu. Número 8. Folhas de goiabeira. Se você já comeu goiaba, provavelmente descartou as folhas sem pensar 2 vezes. Mas em países da Ásia e da América do Sul, essas folhas são valorizadas há séculos, não pelo sabor, mas pela capacidade de ajudar a controlar a glicose no sangue. A ciência moderna agora confirma o que essas culturas sempre souberam. As folhas de goiabeira contêm quercetina, um antioxidante natural que reduz o estresse oxidativo no pâncreas, órgão responsável pela produção de insulina. Em um estudo publicado na revista Nutrition and Metabolism, pessoas com pré-diabetes que tomaram chá de folhas de goiabeira 3 vezes ao dia, após as refeições, tiveram uma queda de mais de 25% na glicose pós-prandial em apenas 8 semanas. Um resultado impressionante para algo tão simples quanto um chá. E os benefícios não param aí. Essas folhas também ajudam a controlar o colesterol, bloqueando a absorção de gordura no intestino. Em outro estudo, publicado no Journal of Ethopharmacology, participantes que consumiram extrato de folhas de goiabeira diariamente por 12 semanas reduziram o colesterol LDL em 11% e ainda diminuíram a circunferência da cintura. Isso significa menos gordura visceral, aquela que envolve os órgãos e aumenta silenciosamente o risco de problemas cardíacos e resistência à insulina. A forma mais prática de usar é preparar um chá. Basta ferver 5 ou 6 folhas secas em água por cerca de 10 minutos, deixar descansar e beber após as refeições principais. É uma bebida natural, sem cafeína, que além de controlar os picos de glicose, ainda auxilia na digestão. Cápsulas também existem, mas o chá traz o benefício extra da hidratação e da sensação de aconchego. Se você costuma sentir cansaço depois de comer ou tem vontade de doces logo após as refeições, esse simples hábito pode ser transformador. Número 7. Folhas de amoreira. Quando pensamos em amora, logo lembramos das frutinhas escuras e doces. Mas o verdadeiro poder está nas folhas. Na medicina tradicional chinesa, elas são usadas há séculos para equilibrar a glicose e o colesterol. Hoje, a ciência comprova sua eficácia, especialmente em pessoas acima dos 60 anos. O segredo está em um composto chamado 1-deoxinogirimicina, ou simplesmente DNJ.
Essa substância natural age como um inibidor da alfa-glicosidase, o que significa que ela retarda a quebra dos carboidratos no sistema digestivo. Normalmente, quando você come pão, arroz ou massas, esses alimentos se transformam rapidamente em glicose, provocando picos de açúcar no sangue. O DNJ desacelera esse processo, permitindo uma elevação mais gradual da glicose. Em um estudo publicado na revista Diabetes Care, participantes que consumiram extrato de folhas de amoreira junto com uma refeição rica em carboidratos tiveram níveis de glicose pós-refeição 44% mais baixos do que aqueles que não consumiram. E isso com apenas uma dose. Outro estudo mostrou que pessoas que beberam chá de folhas de amoreira diariamente por 3 meses reduziram a glicemia de jejum em 10% e melhoraram a sensibilidade à insulina. Essas folhas também são ricas em flavonoides e antioxidantes que reduzem a inflamação nos vasos sanguíneos. Além disso, já foi demonstrado que podem diminuir os triglicerídeos em até 17%. E triglicerídeos altos estão diretamente ligados ao acúmulo de gordura abdominal e ao aumento do risco cardiovascular. Se você sofre com picos de glicose após comer massas, pães ou arroz, as folhas de amoreira podem ser uma solução natural. Elas podem ser consumidas em forma de chá, fervendo de 5 a 10 folhas secas por 10 minutos, ou em pó, misturado em água morna ou smoothies. O segredo está na consistência, não é um efeito imediato, mas um recurso diário para manter a glicose e a insulina estáveis. E quando a insulina se mantém equilibrada, o corpo armazena menos gordura, os desejos por comida diminuem e a perda de peso se torna mais possível. Número 6. Folhas de curry. Se você não tem o hábito de cozinhar pratos indianos, talvez nunca tenha usado essas folhas. Mas deveria. Elas são um verdadeiro tesouro escondido quando o assunto é controlar diabetes, melhorar o colesterol e reduzir a gordura abdominal. O diferencial das folhas de curry é que elas atuam em 3 sistemas ao mesmo tempo: pâncreas, fígado e intestino. São ricas em compostos que reduzem o estresse oxidativo e melhoram diretamente a forma como o corpo utiliza a insulina. Em um estudo publicado no Journal of Ethopharmacology, pessoas com diabetes tipo 2 que consumiram extrato de folhas de curry por 30 dias tiveram uma redução de 18% na glicemia de jejum. Além disso, os triglicerídeos caíram 16% em apenas um mês. Outro benefício é a proteção do pâncreas contra inflamações causadas por dietas ricas em açúcares e alimentos processados. Ao reduzir essa inflamação, as folhas de curry ajudam as células beta a funcionarem melhor, produzindo insulina de forma mais eficiente. Essas folhas também auxiliam o fígado a metabolizar gorduras de maneira mais eficaz, aumentando a eliminação do colesterol LDL e elevando o HDL, o chamado colesterol bom. Pesquisas em animais mostram reduções de até 23% no colesterol total e aumentos de 11% no HDL. Isso significa menos placas nas artérias, menor risco de AVC e mais proteção cardiovascular. Outro efeito interessante é o controle do apetite. As folhas de curry influenciam hormônios como leptina e grelina, que regulam a fome e a saciedade. Isso significa menos compulsão, mais controle nas porções e menos episódios de comer por ansiedade. O uso é simples. Você pode refogar um punhado de folhas frescas em azeite ou ghee e adicionar às sopas, arroz ou ovos mexidos. Também pode preparar chá ou usar a versão em pó em saladas e smoothies. O sabor é levemente terroso e aromático, e os benefícios se acumulam com o uso frequente. Número 5. Folhas de oliveira. Todo mundo já ouviu falar dos benefícios do azeite de oliva para o coração. Mas o que poucos sabem é que as folhas da oliveira podem ser ainda mais poderosas quando o assunto é combater as causas do diabetes, do colesterol alto e da gordura abdominal. O composto-chave aqui é a oleuropeína, um polifenol antioxidante que reduz inflamações nos vasos sanguíneos, melhora a sensibilidade à insulina e ajuda o corpo a usar a glicose de forma mais eficiente, especialmente depois das refeições. Isso significa menos picos de açúcar no sangue, mais energia estável ao longo do dia e menor acúmulo de gordura abdominal. Em um estudo clínico, pessoas em estágio pré-diabético que consumiram extrato de folhas de oliveira por 12 semanas tiveram uma melhora de 15% na sensibilidade à insulina e um aumento de quase 30% na função pancreática. Resultados expressivos para algo tão simples quanto uma folha.
Além disso, as folhas de oliveira são extremamente eficazes na redução do colesterol LDL, o chamado colesterol ruim, e na proteção do coração. Elas ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação e reduzindo a pressão arterial. Isso significa menos risco de placas nas artérias, menos sobrecarga para o coração e mais vitalidade para o corpo como um todo. Outro ponto interessante é que a oleuropeína também atua como um leve termogênico natural, ajudando a acelerar o metabolismo e a queimar gordura de forma gradual. Em um estudo com pessoas que tinham colesterol limítrofe, aquelas que tomaram extrato de folhas de oliveira diariamente viram o LDL cair em 20 pontos em apenas 2 meses, sem mudar nada na dieta. E o mais surpreendente é que também houve uma queda de 5 pontos na pressão arterial, algo raro de se observar em um suplemento natural. As folhas de oliveira ainda ajudam no metabolismo das gorduras, melhorando a forma como o fígado processa lipídios, reduzindo o acúmulo de triglicerídeos e equilibrando a relação entre HDL e LDL. Ou seja, não se trata apenas de baixar números isolados em exames, mas de melhorar o funcionamento metabólico como um todo. Claro que você provavelmente não vai sair mastigando folhas cruas de oliveira, embora fosse possível. A forma mais comum de consumo é em extratos concentrados, seja em cápsulas ou líquidos. O ideal é procurar versões orgânicas, padronizadas com pelo menos 20% de oleuropeína. Outra opção é preparar um chá, fervendo uma colher de sopa de folhas secas em água quente por 10 a 15 minutos. O sabor é levemente amargo, mas pode ser suavizado com limão ou canela. Tomar esse chá antes das refeições ajuda a reduzir os picos de glicose e ainda melhora a digestão. Se você convive com glicemia de jejum elevada, gordura abdominal persistente ou colesterol alto, as folhas de oliveira são uma adição simples e comprovada para apoiar a saúde metabólica e cardiovascular a longo prazo. Número 4. Folhas de feno grego. Talvez você conheça o feno grego apenas como especiaria, mas as folhas, especialmente frescas ou levemente secas, concentram benefícios ainda mais impressionantes. Elas estão entre as plantas com maior quantidade de reguladores naturais da insulina. São ricas em galactomanana, uma fibra solúvel que retarda a absorção de açúcar no intestino. Além disso, contém 4-hidroxi-isoleucina, um aminoácido raro que estimula diretamente a produção de insulina. Em um estudo clínico publicado no International Journal for Vitamin and Nutrition Research, pacientes que tomaram extrato de folhas de feno grego tiveram uma queda de 24% na glicemia de jejum em apenas 3 semanas. Ainda mais relevante, o marcador de longo prazo, a hemoglobina glicada, caiu entre 1,2 e 2 pontos. Isso é um resultado expressivo para algo tão natural quanto uma folha. O feno grego também ajuda a reduzir triglicerídeos e colesterol total. Em outra pesquisa, pessoas com diabetes tipo 2 que consumiram pó de folhas de feno grego diariamente por 30 dias tiveram uma redução de 30% nos triglicerídeos e 17% no colesterol total. Resultados comparáveis a medicamentos, mas sem os efeitos colaterais comuns. O sabor das folhas é levemente amargo, mas muito aromático. Você pode adicioná-las a sopas, ensopados ou combiná-las com lentilhas e alho para criar pratos saborosos. Folhas frescas, conhecidas como metina culinária indiana, podem ser encontradas em mercados internacionais. Se não encontrar frescas, as versões secas ou em pó também funcionam bem. Dá para ferver uma colher de chá em água para fazer chá ou misturar em smoothies para suavizar o gosto. Se sua glicose dispara após as refeições ou se a gordura abdominal insiste em permanecer, o feno grego pode ser um aliado poderoso para começar a mudar esses números de dentro para fora. Número 3. Folhas de neem. Aqui não há como disfarçar, o sabor é extremamente amargo. Mas são justamente essas folhas que estão entre as mais estudadas na medicina tradicional para melhorar o controle glicêmico e reverter a resistência à insulina. Muito comuns na Índia e no Sudeste Asiático, as folhas de neem são usadas há gerações para tratar desde problemas de pele até infecções. O benefício mais impressionante, porém, está no sangue. O neem melhora a sensibilidade dos receptores de insulina, fazendo com que as células respondam melhor ao hormônio que o corpo já produz. Esse é um fator-chave para reverter o diabetes tipo 2.
Em uma pesquisa publicada no Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, pessoas que tomaram extrato de folhas de neem diariamente por 90 dias tiveram uma queda de 26% na glicemia de jejum, além de uma redução significativa nos picos pós-refeição. Os participantes também relataram digestão mais leve, energia mais estável e até melhora na saúde da pele. Outro ponto forte do neem é o suporte ao fígado. Ele ajuda a eliminar o excesso de gordura acumulada nesse órgão, um dos principais fatores por trás da resistência à insulina e do colesterol alto em pessoas com gordura abdominal. Quando o fígado está sobrecarregado, o metabolismo desacelera, a sensibilidade à insulina cai e a inflamação aumenta. O neem atua diretamente nessa raiz do problema. Você pode usar as folhas em forma de chá, batidas com água e limão ou em cápsulas. O gosto é difícil no início, mas muita gente se acostuma. Uma boa forma de começar é com meia xícara de chá pela manhã, em jejum, e aumentar gradualmente. Se você busca uma forma rápida de reequilibrar glicose, triglicerídeos e saúde do fígado, o neem é uma das opções mais eficazes. Só não esqueça de manter a hidratação alta para potencializar os efeitos. Número 2. Folhas da planta insulina. O nome já diz tudo. Conhecida cientificamente como Costus igneus, essa planta ganhou fama porque suas folhas imitam de forma impressionante os efeitos da insulina. Originária da Índia, vem chamando atenção no mundo da saúde natural, e as pesquisas são animadoras. Em um estudo publicado na revista Phytomedicine, pacientes com diabetes tipo 2 que mastigaram uma folha da planta insulina por dia, durante 30 dias, tiveram uma queda de mais de 29% na glicemia de jejum e quase 32% na glicose pós-refeição. Resultados raramente vistos fora do uso de medicamentos. A força da planta vem de sua combinação única de ácido clorosólico, flavonoides e saponinas, compostos que reduzem a produção de glicose no fígado e ajudam a transportar o açúcar do sangue para os músculos, onde é usado como energia. Os efeitos aparecem rápido e ficam ainda mais evidentes quando combinados com atividade leve após as refeições. As folhas frescas são as mais eficazes, macias, verde brilhantes e levemente adocicadas. Tradicionalmente, mastiga-se uma ou duas folhas em jejum, mas também é possível bater em sucos verdes ou preparar um chá suave. Embora exista a versão em pó em algumas lojas, a forma fresca é a que traz melhores resultados. Se você já foi diagnosticado como pré-diabético ou percebe que sua glicose sobe a cada ano, essa é uma folha que merece espaço na sua rotina. Número 1. Folhas de manga. Chegamos à mais poderosa de todas. Sim, a mesma árvore que dá a fruta doce e suculenta também produz folhas com propriedades antidiabéticas, redutoras de colesterol e queimadoras de gordura. E quase ninguém sabe disso. As folhas de manga contêm um composto raro chamado mangiferina, um polifenol antioxidante que atua de 3 formas: reduz a glicose no sangue, diminui a gordura no fígado e protege os vasos sanguíneos contra inflamação e danos. Em um ensaio clínico publicado em Nutrition and Metabolic Insights, adultos com diabetes tipo 2 que tomaram extrato de folhas de manga por 12 semanas tiveram uma queda de 31,4% na glicemia de jejum, redução de 27% no colesterol LDL e diminuição de mais de 4 centímetros na circunferência da cintura. Esses resultados não são coincidência. A mangiferina retarda a absorção de carboidratos no intestino, melhora a função pancreática e até auxilia na regeneração das células beta, responsáveis pela produção de insulina. Além disso, ajuda a evitar que o açúcar se ligue às hemácias, processo que pode levar a complicações como neuropatia e problemas de visão. A forma mais prática de usar é ferver de 5 a 10 folhas verdes em água, deixar descansar durante a noite e beber o líquido em jejum pela manhã. O sabor é levemente amargo, mas fácil de tolerar. Também é possível secar as folhas, triturar e usar em pó em iogurtes ou vitaminas. Se você procura um hábito diário que atue ao mesmo tempo na glicose, no colesterol e na gordura abdominal, esse é o mais completo. Agora você conheceu as 8 folhas mais poderosas, da modesta folha de goiabeira até a surpreendente folha de manga. Todas têm respaldo científico, resultados reais e o potencial de transformar sua saúde. Elas não mascaram sintomas, mas atacam as causas: resistência à insulina, estresse oxidativo, fígado congestionado e desequilíbrios hormonais.
E o melhor de tudo é que você pode começar hoje. Não precisa de receita, não exige programas caros, apenas um hábito simples, diário, usando o que a própria natureza já oferece. Essas folhas estão disponíveis em mercados, feiras ou até mesmo no seu quintal, e cada uma delas carrega o poder de transformar sua saúde de dentro para fora. Não se trata de soluções mágicas, mas de escolhas consistentes que, ao longo do tempo, reduzem a glicose, equilibram o colesterol, diminuem a gordura abdominal e devolvem energia e vitalidade. O segredo está em dar o primeiro passo, escolher uma folha, preparar o chá, mastigar a versão fresca ou usar o extrato, e permitir que seu corpo receba esse suporte natural todos os dias. Agora é com você. Qual dessas folhas chamou mais a sua atenção? Já experimentou alguma delas e notou diferença? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque sua história pode inspirar outras pessoas que também estão em busca de alternativas naturais para cuidar da saúde. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E não esqueça de compartilhar com alguém que precisa conhecer essas informações. A sua jornada de saúde pode começar com uma simples folha, e o impacto pode ser muito maior do que você imagina. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.